existe uma possibilidade de existirem vários universos ou mundos paralelos onde existe uma versão minha ou tua que tomou outros caminhos esses mundos eles coexistem e a minha cabeça ela pode saltar de repente para um mundo desse e vislumbrar essas outras decisões como sonhos ou como outras coisas? Essa minha consciência pode vagar por isso? Isso é muita loucura? Ou... Por esquisito que possa parecer, isso parece que é real mesmo. Nossa! Mas a gente tem que distinguir bem os temas, tá? Veja bem. Quando a gente fala que, segundo as mitologias, tá, existem outros universos, não é a esse tipo de situação que a gente está se referindo, não. Como seria isso? Vou chegar lá. Vamos lá. No Rig Veda, que é um dos principais, talvez o livro mais antigo da humanidade, escrito por Vyasa e mais um dos seus discípulos, tem uma hora em que Brahma recebe uma visita de Shiva. E Shiva diz: Brahma, você não tem vergonha? Mas só para colocar, Shiva e Brahma, quem são esses personagens? Seriam 3 deuses da Trimurti hindu, assim descritos na mitologia ariana, que mais tarde os Dravidianos, que eram os habitantes naturais da Índia, transformaram em mitologia hinduísta. Brahma, Shiva e... Vishnu e Shiva. Todas as mitologias antigas têm uma trindade. As mais importantes. A católica criou uma Santíssima Trindade só para exatamente... Então o número 3 é uma coisa bem poderosa. Isso, mas voltando para o tema. Então, quando isso foi gerado, o quê? Essa criação problemática, vários seres mergulharam do paraíso aqui, e Brahma, Vishnu e Shiva seriam exemplos disso. Um caiu, os outros 2 mergulharam para ajudar. Cair seria tornar-se humano? Não. Só cair. Não existiu. Não existe esse... Essa história tem 13,8 bilhões de anos. A humanidade só surgiu há 50 mil anos. Muito antes de qualquer coisa acontecer. Tá? Então, assim, essas figuras respondem pela história de um universo problemático. Mas antes dessa criação, já tem diversos universos, segundo essa fofoca, que funcionam maravilhosamente bem. Isso aqui é um tipo de multiverso. Só que a ciência humana criou novas interpretações, e eu vou chegar onde você colocou. Nós temos a teoria das cordas, supercordas, teoria M, blá, blá, blá. E a matemática dessas teorias... Você chega a 12... 11 dimensões. 11, 12 dimensões, né? E a interpretação dessa matemática é que está pirando os cientistas. Porque você faz uma conta, uma equação, tem lá um número, mas você vai interpretar o resultado, e cada um interpreta do seu jeito. Há cientistas que dizem que há uma bifurcação que acontece a cada novo instante, e a cada novo instante aqui surge um novo universo e a gente entra com eus, ou cópias dos nossos eus, aqui dentro. Mas assim, esse tipo de interpretação, que tem livros a respeito disso, particularmente as fofocas que os amigos espirituais fazem comigo, dizem que isso aqui é meio furado. Porque é de uma inutilidade total a existência de bilhões de Rogérios Vilelas. Não precisa. Aí o que é que outras teorias dizem? Não, são 11 as dimensões. Aí começa a haver uma diminuição aí. Mas eu nem vou por aí. O que é que nos meus estudos eu tenho percebido, conforme a orientação dos amigos espirituais? Que de fato não é essa questão de que exista... desdobramentos de universo, a moda como os cientistas têm interpretado, é que existem os problemas de loop mental que nós criamos, e aqui eu teria que falar de cópias eferentes, de cópias aferentes, de contexto. Vambora, eu quero saber tudo. Aferente e exaferente. Então qual é o problema? Na hora em que o cérebro da gente se acende, certo. Voltando ao primeiro assunto, né? É porque alguma ideia saiu aqui dessa cabeça. Total. Seja isso vindo do impulso que o espírito que está ligado a esse corpo está mandando lá, o tal espírito que nos anima, ou seja, o espírito que está encarnado, como Rogério Vilela, que seja a voz dos deuses, seja alguém que está lá numa supernave tentando, colocou um chip aqui e está mandando uma ordem. Na hora em que a gente sente qualquer coisa, dentro de
cada célula do nosso corpo, nós são 100 trilhões de células, ocorre a produção de uma molécula chamada RNA mensageiro. Olhe bem, isso acontece o tempo inteiro. Esse RNA mensageiro tem como função pegar a última ideia que Rogério teve, encapsular, encriptografar sob a forma do código de DNA. Tá. E na hora em que... Peraí, tá acompanhando, né, Lene? Tá, o negócio tá ficando complicado aqui, cara. Tô até anotando aqui. Aí vamos lá. Até agora eu tô acompanhando. Na hora que você tem uma ideia ou uma sensação qualquer, um lampejo. Na sua célula ocorre um processo de criação de novas moléculas para registrar esse lampejo no seu código de DNA para fazer parte do seu eu. Certo. Ok? Então, assim, se eu digo assim, quinta-feira eu vou ligar para Rogério Vilela às 14 horas da tarde. Na hora em que eu penso isso, por mais pitoresco, fugidio ou pouco importante que seja, os RNAs já registraram. Ficou impresso em mim. Surge cópia eferente da ideia que eu tive de ligar para Rogério quinta-feira às 14 horas. Se eu pegar um papel e escrever na minha agenda, vou ligar para Rogério, né? Sim. Essa cópia eferente fica mais forte. E acredite, quinta-feira, às 14 horas, as cópias referentes que eu criei, relativa à ligação que eu vou fazer para Rogério, vão estar lá dentro do meu organismo. E quando você liga? Aguardando. Aí, quando eu ligo, eu crio cópias aferentes do que eu estou fazendo, que as informações que as cópias referentes guardaram serão comparadas com o que eu estou fazendo. Se eu finalizei aquilo ali, ambas as moléculas se desfazem, aquilo não tem maior importância e o registro está feito. Eu pensei em ligar para o Rogério, liguei, concluí. Se eu tenho raiva de você e fico pé da vida com você, eu crio cópia referente. Mas não fique. Aí, enquanto eu ficar com essas cópias referentes relativas a você e não resolver, aí surge um loop mental, uma bolha. Pensamentos intrusivos seriam ou não? Não, o pior é que não é. Não? É algo que puxa cópias dos nossos corpos manásicos, corpo mental. Aí Peraí, aí você tá. Aí eu já tô vendo. O que é corpo manásico? Aí eu teria que dar outra. Não, mas mais ou menos, é só uma coisa para entender o que o espírito da gente. Krishna explica num livro chamado Uttara Gita, que é a última canção, é a última conversa no Mahabharata. No Bhagavad Gita, Krishna e Arjuna conversam jovens antes da guerra de Kurukshetra. No Uttara Gita, que é uma outra canção do Senhor, os dois conversam já idosos, e nesse livro aqui, Krishna explica a Arjuna que o ser humano, ou o ser híbrido humano, ele tem uma constituição setenária, são 7 corpos. Este corpo e mais 6. Este corpo e mais 3 fantasminhas dele criam o chamado quaternário inferior. Na hora em que papai e mamãe transam, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide e surge o zigoto desse corpo. Nessa hora surgem os 3 fantasminhas do quaternário inferior, onde os arquivos, as tais cópias mentais que eu acabei de falar, do corpo duplo etéreo, do corpo emocional e do corpo mental inferior do ser humano são criados. Isso é o quaternário inferior. Aí você diz, isso é o espírito da gente? Não, o espírito é algo que Krishna chama de tríade imortal, composta pelos corpos átmico, manásico e búdico, que nessa hora em que o zigoto surge é imantado ao quaternário inferior. Tá. Aí fica criada uma constituição setenária do ser. Então, esses loops mentais, na hora que eu tenho raiva de você, no meu corpo emocional inferior, eu produzo um acúmulo de arquivos de cópias referentes tão grandes da raiva que eu crio um loop mental onde a raiva é o tema. Aí lá vai a cópia de mim mesmo ficar pendente de resolver os problemas das cópias referentes. E eu ainda levo a sua mensagem, a cópia sua lá para dentro e ficamos eu e você num outro nível de consciência, e você, enquanto Rogério aqui, nem sabe disso, e eu, como Rogério, fiz isso inconsciente. Eu não sei, mas eu sofro efeito disso? Não, tá. Eu é que sofro, porque fui eu que criei. Entendi. Mas se você ficar com raiva de mim, aí... Claro. Aí vamos os dois lá para dentro. É aquilo que o pessoal fala, né,
de que você tá tomando veneno esperando que outra pessoa morra, né? Divaldo Franco e Joana de Ângeles dizem com muita propriedade: o mal que me faz mal não é aquele mal que alguém possa me fazer, mas sim o que eu possa desejar a alguém, porque isso me faz uma pessoa má. Sou eu que estou vibrando. Perfeito. Então, o loop mental de problemas mal resolvidos, que são criados a cada instante da vida, esses compõem um universo paralelo de realidades simultâneas, e sim, nós estamos emitidos lá dentro. Só que quando a gente está aqui acordado, o foco da nossa consciência está aqui. Mas na hora em que esse corpo dorme, aí parte dos sonhos que nós temos correspondem ao fato de que o espírito que lhe anima leva esse seu eu aí, que está dormindo, mas ele leva as sensações e a consciência de Rogério Vilela para dentro dos loops mentais que você, porventura, tenha criado. Então, todos nós, quando sonhamos, tem dois aspectos no sonho. O sonho ele é produzido por você e você é o protagonista dele. Certo. Você se sente existindo. Eu não lembro disso. Todo sonho, a gente está nele? Parte não, né? dos sonhos, é isso que eu estou dizendo. Tá. Uma parte dos sonhos, ou 99% dos sonhos, a gente está nele. Eu acho que não tenha dúvida. Tem outra parte dos sonhos que são nosso espírito vivencia na espiritualidade e isso é transferido para o nosso eu e a gente sonha também com isso. E tem uma parte muito modesta aqui que eu teria que explicar questões transcendentais, eu não vou, senão a gente vai desfocar aqui, tá certo? Então, voltando. O mundo paralelo de loops mentais que existe faz com que realidades paralelas simultâneas à nossa vida existam e ficam pendentes de resolução. E por isso que a física quântica diz que o passado não morreu, permanece existindo, o presente existe e o futuro também já existe. Por quê? Futuro? Ou futuros? Futuro. Futuro? Futuro com... O futuro já estaria existindo porque ele depende dessas pendências do passado que só podem ser resolvidas lá na frente. Então... Essa parte não sei se eu entendi. É complicado. O futuro, ele já existe porque depende de pendência do passado? Como assim? Vamos falar de futuro. Vamos dar um exemplo. Eu tô pensando em ter um filho esse ano, por exemplo, o ano que vem. Esse futuro já está decidido se eu vou ter esse filho ou não, porque eu tô na dúvida. Mas depende do que esse futuro? Então eu não tenho essa decisão? Como que funciona isso? Tem, sim. Tenho? Tem. E essas pendências no passado, o que são, então? Se agregam à sua decisão. Mas assim, primeiro é importante a gente fazer aqui uma vírgula, tá? Desde que a gente começou esse programa, nós estamos falando sobre assuntos muito profundos. Claro. Em que o carimbo do que é verdadeiro ou não é, do que é correto ou não é, do que está certo ou não, eu não tenho autoridade moral para fazer esses carimbos. Então, tudo que eu estou falando aqui... São estudos e experiências. Exatamente, de reflexão. Claro. Certo? É importante bom falar que os nossos irmãos e irmãs que nos veem, nos assistem, tenham a prudência de não tomar nada disso aqui como sendo verdade, certeza, porque cada um é que tem que ver por si mesmo o que é verdade e o que não é. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Existe algo na mitologia nórdica que diz que um ser chamado Orlog, lá atrás, bilhões de anos atrás, dentro dessa criação indevida, criou algo chamado Wyrd, W-Y-R-D, que seria uma teia quântica. Essa teia quântica apenas tem um conjunto de protocolos para organizar as informações produzidas dentro de uma matrix, e essa organização de protocolos tem como base só um pressuposto. O que sai de um ser volta para ele. Isso não é uma questão de justiça, nem uma questão de pedagogia. É uma mera questão de organização de informações. O que sai de um ser volta para ele. Com o tempo, Orlog criou 3 Nornes, ou Nornas, para administrar esse jogo aqui da Wyrd. Eu estou contando a mitologia nórdica para poder responder a sua pergunta. As 3 Nornes que surgiram, Urd, Vivendri e Skuld, seriam espécies de computadores quânticos para processar o que já aconteceu
Então essa Word seria um Norne, uma Norne criada para que na sua mente tudo que aconteceu com aqueles códigos fique registrado. A Vivendry, o Vivendry é o que acontece no momento. Então, frente ao que acontece no momento e ao que está registrado, como o que sai de um ser volta para ele, a todo instante, isso aqui está sendo equacionado para que uma resultante volte para o ser que gerou aquele vetor, aquele fator. Então, Skuld, que seria a Norne do futuro, não é uma Norne que, entre aspas, vai decidir nada. Ela apenas vai colecionando as pendências desse retorno que ainda não aconteceram, porque não foram finalizadas certas ações iniciais. Então, se Rogério, tem raiva de Rogério Vilela no exemplo, enquanto isso não se resolver, vai ter um futuro cobrando que isso seja resolvido. Se for resolvido, não tem futuro. Tá. Então, parte do futuro estaria já pré-determinado pela necessidade das pendências das cópias eferentes produzidas pelas mentes dos seres. Aí é preciso que esses seres cumpram a finalização dessas cópias eferentes, e na hora em que fazem, produzem cópias aferentes, e se isso zerar isso, está tudo bem. Eu decidi ter um filho. Será que isso já está plenamente definido? Não. Há certas coisas do futuro que não estão definidas. Mas pode ser, sim, que você já tenha nascido no Prarabdha Karma com a perspectiva de que o seu espírito tem encomendas. Sei. E a sensação de querer ter filho seja o seu espírito jogando aí no seu cérebro se acende e Rogério tem vontade de ter filho, pensa que é ele que está tendo. Ou seja, é profundo o assunto.